Olá pessoal, eu sou Renato de Castro. No nosso texto e vídeo de hoje eu vou discutir com vocês sobre um assunto muito bacana que são cidades sem dinheiro. Todo esse processo de transformação digital que a gente já vem vendo que está acontecendo nas cidades, agora está indo também para dentro da área financeira bancária. Estou aqui hoje com um convidado especial, o nosso vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Visa no Brasil, Eduardo Barreto, falando comigo direto de Brasília. Barreto, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no UOL Tecnologia. Explica pra gente um pouquinho o que é esse projeto de vocês chamado Cidades do Futuro. Bom, obrigado, Renato, pelo convite. É uma oportunidade super relevante para a gente. Nós estamos iniciando um movimento de transformação no uso de meios eletrônicos de pagamento aqui no Brasil, baseado em algumas ferramentas importantes que nós desenvolvemos aqui com parceiros na Visa. Um estudo global que foi feito para, basicamente, tangibilizar os benefícios que passam a existir nas cidades a partir do aumento do uso do meio eletrônico de pagamento. Um outro estudo que a gente chamou de estudo da maturidade digital das cidades para o estímulo ao uso do meio eletrônico de pagamento. Então, isso norteou toda uma estratégia de ação. Iniciamos um projeto no ano passado com 3 cidades polo, onde a gente pretendia aprender que movimentos fazer, e hoje, em 2019, nós estamos expandindo isso para 200 novas cidades no Brasil. Ah, legal. Eu tenho muita gente que me segue e que acompanha o blog, que trabalha diretamente com a administração pública, secretários, prefeitos. E hoje a gente vê que existe uma onda muito positiva no Brasil de projetos pilotos e principalmente de parcerias nas cidades para novos projetos. Então, qual foram os critérios utilizados por vocês para essas parcerias no Brasil? E explica um pouquinho. Você me falou que a questão do engajamento de todos os stakeholders da cidade é muito importante nesse projeto, certo? Como todo projeto de transformação, você não consegue fazer isso a partir de um único participante. Na verdade, a gente tem algumas palavras-chave nesse movimento de transformação que eu costumo usar. Inclusão é uma delas, parceria, transformação, né? E quando a gente fala de inclusão, nós estamos falando de inclusão e de engajamento, né? Talvez essa seja a palavra mais adequada, da comunidade local, seja ela o próprio cidadão, seja o comércio e o próprio governo, porque para fazer um movimento de transformação, é preciso que as pessoas entendam a relevância disso para a sua comunidade. Você falou no início de que existe um movimento de transformação digital nas cidades. Na verdade, a gente está querendo complementar esse movimento, trazendo o vetor meio de pagamento. Ele passa a ser muito relevante em questões que hoje no Brasil são muito importantes, né? Desde diminuir as diferenças entre cidadãos, quando você passa a dar ele a possibilidade de comprar na internet, de ter facilidade e comodidade que o meio eletrônico de pagamento leva para essas pessoas, passando aí por questões de segurança, que são muito importantes. O uso do dinheiro em grande escala, ele tem levado para o interior do Brasil desafios grandes de segurança que não vão ser resolvidos somente botando mais força de segurança. Na verdade, a gente precisa simplificar os processos, digitalizar o meio eletrônico de pagamento. Quando o dinheiro diminui, você diminui também o apetite, vamos dizer assim, da marginalidade para aquela localidade. Porque é muito interessante, que tem 2 fatores que são importantes. Primeiro, eu tenho batido muito nessa tecla que todo esse processo de digitalização, toda a tecnologia tem acabado, de certa forma, tá ajudando a diminuir esses gaps que a gente tem e democratizar mais todo o processo, né? Então, hoje a gente ainda tem uma exclusão social muito grande no Brasil e no mundo, mas a gente vê que, por exemplo, o continente africano, para não usar só o Brasil como exemplo, é o continente que passa pelo processo mais rápido de digitalização e a sociedade hoje, mesmo com uma exclusão social muito grande, acaba sendo um cidadão digital e acaba facilitando o processo de entrada na economia, de democratização do acesso. E a gente vê, o Brasil já está, de certa forma, bem digitalizado, os índices do Brasil são muito bacanas, mas as pessoas ainda, dando o exemplo que você falou, né? Você vê, a gente tem muito problema nas cidades do interior, com explosão de caixa forte, porque as pessoas acabam, elas têm o meio digital, mas elas acabam ainda
tendo a necessidade de usar o dinheiro vivo. E isso acaba atraindo mais, né? Você não consegue dar a cobertura de segurança no Brasil de forma linear, então essas cidades acabam sofrendo muito com isso. E o pior, a gente estava discutindo até um pouco antes da entrevista, né? Isso acaba prejudicando, impactando diretamente a economia da cidade. Você tem cidades que acabam perdendo esse caixa eletrônico, que acabam sofrendo muito no comércio local, na economia local, em função disso. Então, você levar esse acesso ao meio digital de pagamento, a inclusão financeira digital, acaba sendo um fator muito importante, não só financeiro, mas econômico para toda a região, certo? Com certeza. Você tocou num ponto que é super relevante, que é essa questão do acesso ao dinheiro, quando ele fica dificultado por uma ação de bandidagem em uma determinada cidade, que aquilo... E assim, quem paga mais o preço, quem paga o mais alto preço dessa falta de cultura do uso do meio eletrônico de pagamento, normalmente são aquelas pessoas que deveriam passar menos tempo na fila de um banco. Eu vi uma reportagem há algum tempo atrás, num programa de televisão, que mostrava que, em função de ter havido uma explosão dos ATMs numa cidade, as pessoas, especialmente aqueles que são beneficiários do INSS ou de programas como Bolsa Família, tinham que se deslocar 70, 90 quilômetros para a cidade mais próxima, passavam o dia inteiro na fila, chegavam 5 horas da manhã para ficar na fila de um banco ou de uma casa lotérica, recebiam senhas, algumas não conseguiam ser atendidas para sacar o seu dinheiro para poder pagar em dinheiro. Quer dizer, imagina o custo de todas as ordens de um processo desse. Então, assim, o que a gente está dizendo realmente a gente precisa fazer a devida inclusão dessas pessoas em processos que deem a ela uma qualidade de vida melhor, que permitam ao comércio sobreviver em tempos difíceis de acesso ao dinheiro. E a questão não está só na explosão do caixa, mas o dinheiro traz muito back-office também, ele tem que levar tempo para ir ao banco depositar, o próprio governo que precisa dar estímulos à formalização da economia. Isso vai trazer benefícios diretos para a comunidade local. Então, de um lado, você diminui gastos com segurança, do outro, você aumenta a arrecadação, porque está formalizando a economia e permite, assim, que o governo, por exemplo, invista mais adequadamente em saúde e em educação na sua região. E é engraçado, a gente fala muito de evasão... Tudo, Renato, você está no mute. Foi. A gente fala muito de evasão, obrigado. A gente fala muito de evasão fiscal no Brasil, de corrupção, de tudo, né? Todos esses problemas endêmicos que a gente tem no Brasil. E alguns países acabaram usando a digitalização também para resolver esses problemas, né? Você pega países já que toda a estratégia do país está baseada em digitalização, como a Estônia, por exemplo, mas você tem países que têm uma realidade muito parecida com o Brasil, como a Índia e a China, que também estão fazendo como políticas de Estado esse processo de digitalização dos meios de pagamento para democratizar o acesso e também para reduzir o problema da evasão fiscal e do não pagamento de impostos e tal. Se tudo se torna claro e transparente digitalmente, fica muito mais difícil, né? Você usar esses atalhos, né? Você tocou num ponto super relevante, né? O meio eletrônico de pagamento, ele dá transparência ao processo, né? Ele mostra de onde o dinheiro está indo, para onde o dinheiro, de onde ele vem, para onde ele vai, como está sendo utilizado, e em todas as instâncias, né? O governo é parte fundamental nisso. A gente entende que, na medida em que você... Uma coisa que é importante, Renato, eu acho que a formalização ela não tem que ser o objetivo, ela tem que ser a consequência desse movimento, né? Então, quando a gente fala em formalização da economia, em trazer estabelecimentos, pessoas para dentro do comércio formal, que tem inúmeras vantagens, acesso a crédito facilitado, possibilidade de estruturar melhor o seu próprio negócio, as pessoas de cuidar do seu futuro. Então, assim, a formalização ela não deve ser o principal objetivo, mas ela tem que ser uma consequência, e uma consequência forte desse processo. E por isso que a gente precisa, e a gente vê esse movimento, eu vi num blog seu, você falando lá de Juazeiro do Norte, um movimento estabelecido pelo próprio governo local, no sentido de digitalizar a cidade. O que a gente quer é fazer parte desse movimento, trazer mais um vetor desse movimento que é super relevante, que traz muitos recursos para a economia daquele município na hora que você movimenta a população para usar mais meios eletrônicos de pagamento. Não é bancarizar a população, que a gente sabe que ainda tem esse problema no Brasil da informalidade, mas é muito mais trazer para dentro da realidade digital da população
o fator financeiro, né? O fator os meios de pagamento. Né? Muito bacana. E eu tinha comentado contigo antes também da nossa reunião, eu vi vários projetos ao redor do mundo que viraram até textos no meu blog, e um projeto que eu vi que foi apresentado como um projeto de sucesso na Rússia, também de uma bandeira dessas globais de meios de pagamento, mas eles fizeram uma parceria com a cidade e eles fizeram a identidade da cidade, o cartão de crédito da bandeira. Isso na Rússia foi um grande avanço, porque eles conseguiram unificar bancos de dados, eles conseguiram criar uma série de coisas que naquela realidade, para eles, era um case de sucesso, e aqui na Europa, esse case foi muito mal visto por uma questão de proteção de dados, de transparência. Então, assim, eu acredito que você, como o executivo principal de desenvolvimento de negócios de uma empresa internacional, numa realidade como a realidade brasileira, deve estar muito preocupado com essa, vamos dizer, tropicalização das soluções, certo? Vocês devem estar desenvolvendo soluções semelhantes em todo o mundo, mas para o mercado brasileiro tem que ter a particularidade do mercado brasileiro, correto? Não tem dúvida disso, Renato. Eu acho assim, não tem como você simplesmente transportar soluções de um país para o outro. Como você mesmo disse, não são questões apenas de estágios de desenvolvimento. Nós temos questões culturais, comportamentais muito distintas, né? Aquilo que de repente é natural numa região não vai ser natural na outra. Mesmo dentro do próprio Brasil, se você pegar uma pequena cidade no sul do país, uma pequena cidade no norte ou no nordeste, ou mesmo na região centro-oeste, você vai ver diferenças bastante grandes de comportamento das pessoas, de valores, né? Apesar de ter uma base comum, né? Uma língua comum, mas você tem muito isso. Então a gente precisa, foi por isso que a gente iniciou esse projeto no ano passado, em 3 cidades. Que foram? Quais foram as cidades? Em 3 cidades. Sim, Campina Grande, Maringá e Belém. Ok. A gente procurou estudar representatividades regionais diferentes, entender um pouco mais essas cidades, testamos. A estratégia era única, a gente tinha uma parte de informação, uma parte de estímulo ao uso ao meio eletrônico de pagamento, outra parte que a gente chama de construir um legado, de mudar de patamar o uso do meio eletrônico de pagamento nessa cidade, mas a gente foi entender as necessidades de cada uma dessas regiões distintas, e a partir daí, esse ano, nós estamos indo para mais de 200 cidades, trouxemos com vários parceiros para esse projeto, um segmento importante é o segmento que trabalha na aceitação do meio eletrônico de pagamento dos estabelecimentos comerciais, que é o que a gente chama aqui dos adquirentes, ou credenciadores e subcredenciadores. Essa é uma janela de oportunidade, nós estamos num momento muito competitivo nesse segmento, então eles têm interesse de ir para o Brasil. O que nós fizemos, a partir do estudo de estágio de maturidade digital das cidades, foi auxiliar a priorizar essa ação, onde a gente vai buscar mais resultados, porque a cidade está mais pronta para isso. E a gente está buscando novos parceiros, temos conversado com os governos municipais, temos conversado com outros segmentos da indústria, e como eu disse, eu acho que já disse isso no início, não disse, vou repetir agora, este é um movimento inclusivo. Inclusive a própria concorrência, ou o próprio competidor nosso é muito bem-vindo, porque transformação você não faz a partir de um único ator. Não, muito bacana. E você pode esperar agora um monte de comentários, depois de contatos contigo, como eu falei. Tem muita gente que me segue, que está nesse ecossistema, né, de cidades inteligentes e de transformação urbana, e são pessoas que são muito proativas. Então, você falou, você já selecionaram mais de 200 cidades, eu tenho certeza que vai ter um monte de gente perguntando critérios, se pode entrar, como é que funciona. Muito legal. Olha, Barreto, eu fico muito feliz de ver que o Brasil está acompanhando a tendência mundial, mas de forma mais aberta. A gente sempre viu projetos bacanas por aí, projetos bacanas, mas a questão de ter projetos multi-stakeholders, projetos que conversem de forma transversal entre todos os agentes e principalmente
que traga para dentro do projeto o chamado concorrente, que na verdade o mercado é muito maior, né? A gente brinca no Brasil que a gente se acostumou a criar concorrência para disputar cupcake em vez de somar esforço para fazer um bolo maior e dividir uma fatia maior para todo mundo. Eu acho que é mais ou menos por aí. Parabéns pelo projeto. Vai ser um prazer quando eu for no Brasil da próxima vez, eu tiver numa dessas cidades que vocês estão fazendo o projeto e visitar o projeto de vocês lá e entender um pouquinho da dinâmica, conversar um pouco com o maior beneficiado, que é o poder público, né, a economia da cidade e o cidadão, para ver como é que isso está acontecendo e compartilhar aqui no UOL tudo isso que está acontecendo. Renato, deu uma cortada agora no final, mas assim, se você estiver me ouvindo, obrigado novamente pela oportunidade, vai ser um prazer recebê-lo aqui ou em qualquer uma das cidades que a gente está fazendo o trabalho. E a mensagem final é assim, o nosso principal concorrente neste caso é o dinheiro, né? É o papel, né? É o papel, porque o dinheiro, na verdade, você digitalizou ele. É o uso do pagamento em papel, melhor falando assim. E aí a gente precisa inverter a lógica, esse é o nosso grande desafio. Demonstrar que a melhor maneira de você pagar ou comprar alguma coisa é usando o meio eletrônico de pagamento. Esse é que é o nosso desafio. E não usando o papel como a única alternativa. Agradeço aí muito a oportunidade, estamos à disposição aqui em Brasília, será sempre bem-vindo, não só aqui, em qualquer outro local que a gente possa se encontrar. Barreto, muito obrigado. Pessoal, então foi isso. Hoje a nossa discussão foi sobre cidades do futuro e cidades sem papel. Na verdade, cidades sem papel já não é uma novidade para ninguém. Todo o poder público já passou por esse processo, está passando por esse processo de digitalização. E agora chegou a vez de forma maciça, começar a digitalização do dinheiro. Transformar o nosso dinheiro em papel, aquele que o ladrão rouba, em dinheiro que não necessariamente é um cartão, um dinheiro digital que pode estar no meu celular, que pode estar no meu relógio, como aqui já estamos usando bastante. Eu vou no supermercado, pago com o meu relógio e está resolvido o problema. Muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.